Olá pessoal, meu nome é Sergival Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? Esse projeto para levar as aulas remotas até vocês que estão em casa. Lembrando mais uma vez que nós ainda estamos no período de afastamento social, ainda não retomamos nossas aulas presenciais. Deixar aqui um abraço, um recado, um grande abraço para todos os alunos da rede municipal de ensino, todos os responsáveis por esses alunos da rede municipal de ensino, ex-alunos nossos, que são pais, que são mães hoje, que têm seus filhos que são nossos alunos também ainda hoje. Então, assim, lembrar a vocês a importância da utilização das máscaras, né? Lembrar vocês que ainda precisamos passar o álcool em gel e dizer que precisamos nos manter afastados das aglomerações e evitar ao máximo sair à rua, porque para a gente não trazer para casa essa doença que é invisível e que a gente tem a ideia de que ela já foi embora por conta da retomada quase que normal às atividades na rua. Então, muito cuidado. Hoje nós vamos falar para todos os alunos de ciências do 9º ano. A gente vai falar sobre um assunto bem gostoso, que é bem polêmico também ao mesmo tempo, mas é muito gostoso se falar, que é o consumo consciente, consumo de tudo. A gente fala em um planeta com maior sustentabilidade, a gente fala em diminuir a desigualdade social, mas também precisamos melhorar a nossa ideia de consumo. O que é, porque nós somos tecnicamente consumistas, né? A gente muitas vezes compra um material sem precisar, às vezes até renovar esse material em casa. Muitas vezes quando a gente tem ideia, só um celular novo, o meu velho já não presta, eu já fico olhando para o novo celular, o computador, para aqueles que têm uma condição melhor, lógico. E aí a gente quer um computador melhor. Aqueles que muitas vezes, eu estou precisando de uma roupa, tem pessoas que têm essa mania, mesmo um guarda-roupa com algumas peças que são, não vou dizer novas, mas ainda semi-novas, a já fica pensando em repor uma nova peça, porque aquela nova peça está mais na moda, está mais vista, como a gente fala. Então hoje a gente vai falar sobre esse consumo consciente, o que a gente tem que fazer o tempo todo, tem que economizar, tem que guardar, ou tem que orientar. E aí a gente tem por que comprar, né? O que a gente deve comprar, como deve comprar, de quem a gente também tem que comprar, como usar, como descartar. Às vezes, por exemplo, quando você tem um celular antigo, você não sabe onde guardar. Quando tem um celular novo, você não sabe onde botar o antigo. Fica na gaveta do armário da sua casa. De quem comprar? Quem é que tem tanta responsabilidade com o planeta, com a ideia da sustentabilidade, que pode também oferecer para a gente essa venda? Eu compro pela necessidade ou porque eu senti vontade de comprar? E o que é que eu tenho que realmente comprar? Então, assim, esse consumo consciente dá ideia, eu diria assim, essas 6 perguntas do consumo consciente, né, dá ideia de como a gente tem que se portar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal do 9º ano da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, beleza? O que é o consumo consciente? Apesar de muitas vezes a gente ter a ideia, relacionarmos esse termo ao consumo, aquisição de produtos como igualdade, né? O primeiro é que, na verdade, a ideia seja mais abrangente. A gente pode reaproveitar muita coisa. A gente tem muitos recipientes plásticos em casa que nós precisávamos reaproveitar sem ter que trazer mais plástico da rua para dentro de casa e depois jogar no lixo, porque fica sem muita utilidade, porque queremos mais modelos novos e a gente sabe que o plástico, por exemplo, passa 450 anos na natureza para ser modificado, né? Então, assim, é muito tempo na natureza e a gente, muitas vezes, lógico que nós não vamos viver esse tempo todo, mas a gente tem um material dentro de casa que pode ser reutilizado. Então, consumir de forma consciente também fala nessa reutilização, sem ter que ser uma própria reciclagem, seria um termo de reciclar de forma doméstica, que todo mundo pode fazer isso. Então, assim, consumir envolve algumas etapas. O que eu devo consumir, por que eu devo consumir,
como eu devo consumir e de quem eu realmente tenho que consumir, porque às vezes assim um representante comercial não tem o mínimo de responsabilidade, eu diria assim, com a própria natureza, no sentido do respeito, do cuidado, da atenção, desse equilíbrio com relação a esse desenvolvimento sustentável. E aí a gente precisa também dar um recado para ele: eu não vou te comprar não, porque você não está respeitando o ambiente onde a gente vive. Então, contempla ainda a ideia do consumo propriamente dito e também consumo de maneira consciente. E, principalmente, aquilo que eu acabei de falar, que é a ideia do descarte, de como eu vou descartar tudo. A gente observa o lixo, nosso lixo, eu diria assim, em nossa casa, tem muita coisa que a gente diz assim: poxa, por que eu tenho que jogar isso aqui no lixo? Né? Será que eu não posso reaproveitar? Mas nós não tivemos essa orientação, essa condição de lembrar ou de chamar a nossa atenção para esse consumo de forma adequada. Então, para facilitar o nosso entendimento, a gente vai dar alguns exemplos. A ideia do tomate, né, que é muito interessante. Antes de surgir a necessidade e a vontade de se alimentar desse vegetal, que a gente chama que é vegetal, mas na verdade tomate é uma fruta, perdão, aí me desculpe pelo equívoco, é necessário um determinado espaço de terra, que ele seja preparado e depois ele seja semeado. A futura planta tem que acontecer, ou deverá também receber água e possíveis outros elementos que façam com que ele cresça. Só para a gente lembrar, eu coloquei essa mensagenzinha aí para a gente verificar e começar a pensar. 97% dos brasileiros possuem dificuldade em adotar práticas de consumo consciente. Gente, 97% é muita gente. A gente tem quase 200 milhões de pessoas no Brasil, de habitantes, tudo bem com os dependentes, aqueles idosos e tudo mais, mas 97% é um percentual altíssimo. A gente tem muita dificuldade no nosso país de entender essa necessidade de ter um consumo mais consciente, um consumo mais cuidadoso. Então, até mesmo na hora dos descartes. Já esses tomates maduros, como eu tomei o tomate como exemplo, esses frutos serão colhidos e preparados para venda. Recipientes para armazenar e algum meio de transporte para facilitar o seu deslocamento para o mercado mais próximo, ou até mesmo para outras cidades, como a gente vê a questão de estoque, ou até mesmo para outros países, que esse estoque, esse armazenamento, esse acondicionamento é importante. Então, o que a gente percebe é que muitos desses frutos vão se estragar pelo caminho e vão ser descartados naturalmente, ou seja, essa produção que houve investimento de energia, de água, de insumos, de dinheiro, de tempo, eu diria que um percentual muito alto nessa produção foi descartado, foi jogado fora, vai ser jogado no lixo. Ao comprar, provavelmente, que a gente vai observar que está embalado, mas você poderá sentir a necessidade de usar alguma sacola para facilitar esse transporte. Ao chegar em casa, precisará lavá-los utilizando água e detergente, e provavelmente não precisará mais de suas embalagens. Porque a gente vê que algumas cidades, principalmente nos grandes centros, estão organizando a adoção, eu poderia dizer, essa mudança de hábito nas sacolas plásticas. A gente acabou de falar aqui que o plástico ele passa mais de 450 anos para se consumir na natureza, eu poderia dizer assim. Então, quanto mais sacolas plásticas no planeta, pior é. A gente sabe que, por exemplo, o mar está extremamente poluído com esse plástico e muitas dessas espécies marinhas vão morrer, espécies mesmo, vão ser extintas por conta dessa confusão na hora de se alimentar. E alimentam-se de plástico e acabam morrendo. Então, assim, já existem cidades, grandes centros, que dispensam a utilização através de uma legislação mais orientada do plástico. Então, material que é reaproveitado, a adoção de bolsas que você vai levar e depois vai trazer na hora da feira, também isso já são adotados. Então, existem maneiras de ajudar o planeta em um desenvolvimento sustentável com esse consumo mais consciente. Então, os tomates saídos da zona rural, que se encontram mais amassados, podem também ser encaminhados à indústria. Muitas vezes, a gente quer só que você quer comprar o mais bonito, né? Eu estou utilizando o tomate, mas a gente só quer o mais bonito é mais caro. Mas e o feio, o amassado, aquele vai se estragar? Como é que pode ser
ainda reaproveitado. Muitas outras etapas do processo que vão acontecer, inclui ainda a possibilidade de depositar esse resíduo na água sem ser previamente tratado. O povo realmente não obedece, ou seja, acaba de forma absurda ou não consciente a ter esse consumo, e esse desgaste acontece em todos os processos, ou na maioria deles, ao uso da matéria-prima. A gente está falando do tomate como exemplo, né? E a liberação de energia, a utilização do trabalho humano e, em alguns casos, até de trabalhos animais. Então, assim, o consumo envolve processo complexo e que podem tanto beneficiar quanto prejudicar pessoas e suas comunidades, quanto o meio ambiente. Ou seja, de forma errada, se a gente consome de forma errada, de forma estragada, de forma sem respeitar, a gente também está desrespeitando a lei da sustentabilidade, que é o planejamento para se consumir realmente aquilo que se precisa. Ou seja, a gente não precisa comprar e jogar fora. Por tal motivo, um consumidor consciente, além de contribuir para economizar dentro da sua própria casa, ele contribui também para que se tenha uma sociedade mais justa e ambientalmente mais saudável, analisando esse tipo de impacto no consumo e esse descarte que poderia ter sido evitado e esses malefícios que podem ser, eu diria assim, diminuído ou minimizado de uma maneira mais adequada. E aí a gente faz essa pergunta muito interessante: mas o problema realmente é meu? Será que, como 97% a gente vive um percentual muito alto, altíssimo, eu poderia dizer assim, no Brasil, em termos de consumidor, de consciência de consumo, o nosso consumidor, nós não temos, eu digo sempre nós, porque nós estamos inclusos nesse processo. Imagine você, se eu vou pensar se esse problema é meu, se eu tenho que carregar o planeta nas costas, como tem essa, mas claro que é nosso. Esse pensamento ele tem que tomar forma, Deus nos deu esse planeta maravilhoso e a gente tem obrigação, não é favor, obrigação de tratá-lo bem. Então, como eu falei na outra turma, essa pandemia que está aí é por conta dessa história da gente não ter um cuidado de um consumo melhor, de não ter uma ideia no desenvolvimento melhor, de respeitar as regras todas do planeta. Então, o problema é nosso, sim. E a gente precisa entrar nessa campanha de sacolas retornáveis, como eu falei para vocês aqui, que alguns grandes centros já começaram a utilizar essa ideia, né, para a gente diminuir esse quantitativo de plásticos na sociedade. Assim, analisar a cadeia produtiva dos bens que a gente precisa consumir, verificar se neste processo há uma situação que prejudique a saúde da gente, de outras pessoas e do próprio meio ambiente, são formas sim da gente aumentar, de maximizar os impactos positivos do consumo, até que esse bem tenha realmente uma condição de chegar até nós. Depois disso, também pode-se fazer outras boas escolhas, como analisar a real necessidade de se consumir alguma coisa. Às vezes a gente não tem essa necessidade. A gente precisa aprender a reduzir embalagem, e aí eu cito a mussarela como, por exemplo, que podem ser reduzidas quando se opta por levar uma só, ao invés de levar muitas embalagens. A desnecessidade ou a necessidade do que será sempre de se manter o mesmo espaço, mas aquela bandeja pode ser diminuída. Eu não vou ter que levar fatiado em 3, 4 tipos de bandeja com aquele plástico todo. Então, ter essa consciência, eu preciso ter esse consumo e fazer a minha parte. Diminuir esse gasto dessa água, preferir essas embalagens retornáveis, entender que a iluminação em um ambiente, a lâmpada acesa em um ambiente sem ter ninguém é um desperdício. E a gente também precisa aprender a gastar menos combustível quando se desloca dentro de uma cidade maior, com a intenção de diminuir o impacto, eu diria assim, com a própria natureza. Ainda sobre essas embalagens, a gente precisa lembrar que, por exemplo, um achocolatado talvez seria mais fácil, mais interessante, se ele também tivesse uma embalagem menor, com menos espaço, ou que pudesse ser reaproveitado, ou talvez não, mas que pudesse a natureza ter menos, eu diria assim, ser menos agredida, né, por conta do plástico, muitas vezes, por conta de outras
outros materiais que são lamentavelmente utilizados. Uma coisa muito interessante que eu lembro que em algumas reuniões aí vai para todos os professores, as pessoas de casa, os pais, para todos nós, a ideia de se adotar um copo. Quantas vezes a gente pensa, eu vou comprar aquela porção de copo, mais 100 copos descartáveis, a gente copo é plástico também. E muitas vezes a gente chega num ambiente de trabalho, ou em um ambiente de reunião, ou em qualquer outro ambiente, está lá, toma água uma vez no copo, não adota o copo, joga ele fora. Daqui a pouco tem necessidade de tomar água novamente, vai lá tomar água em outro copo, Então eu achei muito interessante, porque lembra uma situação que eu vivi em um trabalho, uma época, que a minha chefe dizia, cada um vai ter que adotar o seu copo, para que esse copo seja único, do início da reunião até o fim. Mas não era por uma questão de economia. Ela justificava claramente que era por uma questão de respeito ao consumo, de respeito ao ambiente, de respeito à natureza. A ideia do consumo consciente, a ideia da sustentabilidade. Então, às vezes, a gente joga muitas vezes esses copos fora e poderiam ser aproveitados. Eu não estou dizendo numa festa, e aí num caso como esse, mas se eu estou em uma reunião, eu preciso pegar 2, 3 copos. Se eu estou em um ambiente de trabalho, eu preciso pegar 2, 3 copos. Eu adoto só um. Adote o copo com uma garrafinha portátil, porque aí essa água, esse espaço vai ser gasto só em um ambiente, não vai ter que ter muitos desses bens a serem utilizados e, obviamente, agrediríamos muito menos, fazendo com que houvesse muito menos desperdício e muito mais aproveitamento, né? Evitar o desperdício, fechar a torneira, colocar os pratos somente naquilo que vai comer. Às vezes a gente vê muita gente nos ambientes, principalmente de festa, em qualquer outro lugar, não, eu tenho direito, isso aqui foi feito para mim, então eu vou comer aquilo que eu não comi, eu vou jogar no lixo. Não é bem por aí. Além de ser educado, a gente só colocar no prato aquilo que vai consumir, é também respeitoso ao meio ambiente. Tem tanta gente passando fome, que se de repente sobrar aquela comida em um determinado que não foi mexida lá, que você puder condicionar e levar para uma pessoa que está passando fome, é muito melhor e muito mais produtivo do que você colocar um prato muito cheio, muitas vezes não comer esse prato e ter que jogar fora. Então isso também é a ideia de consumir de maneira consciente, de maneira respeitosa. Respeitar o ambiente e respeitar as pessoas que têm muito menos do que a gente, que precisam também, em determinados momentos de suas vidas, desses alimentos. Recusar. Se metade das pessoas recusarem panfletos de forma desnecessária, cerca de metade desses panfletos deixariam de ser fabricados ou produzidos. E às vezes a gente pega o panfleto só para dizer que por educação, estou pegando, mas nem lê direito, já joga fora. E aí, se você simplesmente não pegar, se não lhe interessa, não pegar, não for atrativo a você, não pegar, então a produção daquele panfleto vai ser menor, com muito menos gasto de energia, muito menos gasto de papel, muito menos gasto de celulose, muito menos árvores derrubadas, e o ambiente vai agradecer. O reaproveitamento ao máximo dos alimentos desses materiais. O SESC possui um guia de receitas que muitas vezes as donas de casa esquecem, mas ou não sabem, que pode orientar você, dona de casa, os seus pais, os nossos alunos, a reaproveitar algumas comidas, algumas cascas de comidas, alguns talos, que são extremamente ricos em substâncias, que são extremamente saudáveis e que você vai fazer com que você gaste muito menos na hora de fazer a sua feira, do gasto economicamente falando, e você pode reaproveitar muita coisa. Então, às vezes, é só dar uma entradinha lá no site do SESC e ver direitinho que tipo de receita pode orientar vocês em casa a simplesmente economizar dinheiro, energia e comida. Grandes atitudes, como diz essa história, né? Grandes atitudes, pequenos gestos geram grandes atitudes. Ou seja, fechar uma torneira de maneira correta. Quantos litros de água se perdem quando a torneira fica mal fechada? E a gente só percebe isso na hora que está faltando água em casa, né? Eita, a água da caixa vai embora. Mas você poderia fazer isso diariamente. Aquela lâmpada que fica acesa, você ir lá e apagar. Por que esse consumo consciente? Por que eu devo agir assim? Porque assim eu vou precisar que se gere menos energia e eu vou precisar gastar muito menos, minha conta de energia vai muito menor. Se eu posso simplesmente pegar aquelas roupas da semana toda para passar de uma só vez, eu vou economizar dinheiro, vou economizar energia, ao invés de estar passando roupa todo dia. Mas é menos trabalho, é engano, mas é muito mais gasto. E a natureza acaba reclamando, né? O que é bom para o planeta também é bom para mim, minha gente. A gente também vai descobrir que menos gasto é mais condições para mim. Então existe a propaganda do menos é mais. Então quanto menos eu gasto, mais eu tenho, melhor eu vivo. Então assim, essa propaganda,
eu diria assim, esse marketing é verdadeiro. Menos realmente é mais. E a gente precisa evitar os copos descartáveis. Se a gente puder, no nosso ambiente, principalmente de trabalho, ou na escola mesmo, leva a sua garrafinha, leva o seu material que já tem em casa para não ter que gastar um novo. Então isso é importante. Após seguir ao máximo essas etapas que nós vimos aí, com certeza esse lixo doméstico vai diminuir, a gente vai gastar muito menos. A gente também tem que aprender a separar o material que pode ser reciclado. Esse lixo orgânico, o lixo não reciclável, tudo bem, mas tem muita coisa que pode ser reaproveitada. Os primeiros podem ser encaminhados para a coleta seletiva da sua cidade. Caso ela exista, se não houver, a gente pode liberar para algumas cooperativas, alguns catadores que passam nas nossas portas, coletando esse material, que também é uma maneira de ganhar a vida. Eles vão revender isso aí, esse material vai ser reciclado sim. O segundo pode ser um encaminhamento para essa compostagem, né, que seria esse material, esse lixo não reciclável, esse lixo orgânico propriamente dito. E somente o terceiro para aterros ou outras formas de encaminhamento desses resíduos. E aí a gente tem as pilhas, que a gente insiste muito nesses ambientes que vendem pilha de relógio, pilha de controle remoto, a gente não sabe, bota mistura no lixo comum, que não deveria, tem que ter um lixo separado específico para ele, né? As baterias, as lâmpadas podem ser devolvidas ao local que se foi comprado. Então existem instituições que realmente colocam lá para você voltar lá e comprar e pagar devolver esse material onde foi adquirido. Inclusive a legislação já fala em regras sobre isso. Ser um consumidor mais consciente é um grande e valoroso desafio, mas veja, a gente tem história de canudo, canudo de plástico, a gente acha uma bobagem, mas quantos milhões, bilhões de canudos de plástico não são jogados no lixo todos os dias? Se a gente tivesse que utilizar o canudo de papel, a gente está destruindo a natureza de certa forma por conta da árvore e tal, mas ou se tivesse uma outra forma de se utilizar que não fosse o canudo de plástico. Veja como a gente polui, veja como a gente estraga. Ou se fosse algo que pudesse ser reaproveitado. Já existe o canudinho de vidro e o canudinho de metal, que pode, de repente, virar, a moda pode pegar e ser melhor. A gente vai numa lanchonete, vai comer em algum lugar, canudinho de plástico, vai tomar água de coco na rua, canudinho de plástico. Então, todo esse plástico vai para a natureza, normalmente não é reciclado, então é muito complicado isso. Não se trata aqui necessariamente de sacrifício para a gente ter essa consciência para mudar. Precisa realmente de conscientização. E pessoas que pensem no bem maior do planeta, né? Eu diria assim, existe uma diferença entre consumo e consumismo, né? Os termos consumo e consumismo são bem separados. O primeiro, que é o consumo, né? Ele está associado ao ato de gastar, de consumir, necessidade que todo ser humano tem, normalmente. Já o do consumismo está associado a uma doença, uma patologia que a gente chama, que seria algo que seria uma compra desnecessária daquilo que você não tem como nem gastar nem utilizar. E aí denota, até dá uma ideia de uma perturbação. O camarada vai dormir, eu tenho que comprar, mesmo sem ter a mínima necessidade de compra naquele momento para aquele assunto daquele material. De tal maneira que todas as pessoas no planeta são naturalmente consumidoras, mas, no entanto, os consumistas, eu poderia dizer assim, levam esse ato ao extremo, comprando deliberadamente, e sem ter necessidade, inclusive, daquilo que se compra. O que é alienação e consumo? O consumismo alienado de produtos industrializados cresceu, ou seja, se comprar de forma sem necessidade, de forma muito rápida e sem ter ideia do que está comprando. Essa revolução industrial acabou provocando essa reação, eu diria assim, nas pessoas. As influências, ou as pessoas que são influenciadas pela televisão, pela mídia, pelos meios de comunicação em massa, são bombardeadas com informações que visam principalmente o consumo. Essa maneira de agir, sem questionar e destituída de pensamento crítico, é chamada de alienação social. Então a gente tem muito isso, é muito comum a gente verificar isso em muitas pessoas que nós conhecemos. Então compra sem ter uma necessidade, né? O marketing dessas empresas e as mensagens publicitárias desses veículos na mídia tem gerado uma população muito mais dependente dessas informações e muito mais dependente desse consumo de forma alienada. Ou seja,
dificultando, impossibilitando. Para essas pessoas tem pensamento próprio, porque a mídia está o tempo todo, televisão, jornais, revista, internet, bombardeando a gente para que a gente compre, porque a empresa dele vai crescer, vai evoluir, vai ganhar mais dinheiro. Isso trouxe diversos tipos de problemas para a sociedade moderna, por exemplo, o desenvolvimento de doenças relacionadas ao consumo, o sentimento de impotência desses consumidores, uma insatisfação que normalmente é suprida muitas vezes por ser uma doença pelo consumo. Dessa forma, o ser humano busca a felicidade de ter coisas ao invés de ser mais prestativo aos outros, de ser mais responsável, de ser mais consciente na hora de se consumir. Então, é preciso que a gente tenha a ideia que o consumismo, diferente do consumo, ele é prejudicial para a nossa saúde. Mas é preciso também ter a ideia da sustentabilidade para o planeta, porque o planeta vai mandar de volta para a gente aquilo que a gente manda para ele. Então é preciso ter muito mais consciência, é preciso ter muito mais habilidade e maturidade na hora de se comprar. Professor Sérgio Val, professor de ciências, vai ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal.